professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua há quase 50 anos como psiquiatra forense, ou seja, com a lei e a psiquiatria. A nossa entrevista hoje é com o Dr. Thalvani de Moraes. Dr. Thalvani, seja muito bem-vindo. Por que o senhor decidiu se formar em medicina, em direito e atuar com psiquiatria forense? Em primeiro lugar, eu me formei em medicina há muitos anos, né? Era a minha vocação e sempre foi o trabalho dentro da medicina. Dentro do estudo médico, ainda na faculdade, eu descobri a psiquiatria. Me atraiu muito pelo desafio que representa. Por quê? Porque a psiquiatria trata dos transtornos das doenças mentais. E não há nada que mais define o ser humano do que o psiquismo. Então eu disse, é esse desafio que eu quero enfrentar. É tentar entender como as pessoas, né, os seres humanos, saem da realidade comum a todos e vivem um mundo paralelo que é o mundo dos delírios, das alucinações, quer dizer, o mundo do doente mental. Isso foi o primeiro desafio que eu abracei. E dentro da psiquiatria, aí já mais tarde, na área de pós-graduação, eu descobri a parte forense. O que é isso? Na realidade, é a utilização dos conhecimentos psiquiátricos para avaliar como subsídio à justiça essas pessoas que porventura se têm a dúvida se elas são doentes mentais ou não. Por exemplo, alguém comete um crime dos mais hediondos, dos mais cruéis, geralmente crimes contra a vida, né? Que a própria imprensa, inclusive, divulga muitas vezes como algo horroroso, né? A sociedade repudia. Mas, eventualmente, dentro do processo, o juiz pode ter dúvidas, ou provocadas pela defesa, ou provocadas pela acusação, ou até mesmo ele, como juiz, ter essa dúvida, se aquela pessoa teria ou não cometido aquele crime debaixo de uma situação de surto, de anomalia total do entendimento ou da manifestação de vontade. Ora, diante disso, seria completamente repudiável do ponto de vista da justiça, do direito moderno, do devido processo legal, você levar esse processo adiante e condenar essa pessoa. É preciso apurar as condições, porque só se pode condenar alguém que pratique o crime com manifestação livre de vontade, por querer fazer e por entender que aquilo é crime. Então, nesse ponto, o processo é paralisado pelo juiz e ele determina, quer dizer, a prerrogativa do juiz determina o chamado exame de sanidade mental do acusado. Nesse momento, esse acusado é levado à presença de psiquiatras forenses, que no caso são chamados de peritos psiquiatras, né? É a profissão que eu durante anos exerci, hoje eu estou aposentado, mas continuo atuando na área e vou explicar mais adiante por quê. Então o psiquiatra forense como perito, e são peritos oficiais, portanto são aqueles que estão vinculados ao Estado como servidores públicos do Estado, eles vão avaliar aquelas condições. Geralmente o leigo estranha, bom, mas espera aí, doutor, como é que o senhor vai poder avaliar alguém hoje, do ponto de vista psiquiátrico, as condições mentais dessa pessoa há 1 ano, há 2 anos, quando ele cometeu o homicídio? É claro que eu vou usar o raciocínio médico da psiquiatria, vou examiná-lo e verificar se existe ou não doença, há quanto tempo aquela doença vem evoluindo, quer dizer, historicamente a medicina tem meios, tem instrumental para isso, e ao lado disso eu vou examinar o processo. Vou ver como é que ele cometeu o crime, em que condições, qual foi a explicação que ele apresentou no primeiro momento, por exemplo, para a polícia, se ele foi preso em flagrante. Cotejando todos esses dados, eu chego à conclusão de que aquela pessoa, ao momento do crime, por exemplo, estava fora da sua capacidade de juízo, de pleno juízo. Eu informo isso num laudo ao juiz. E aí o juiz vai, se convencer com o laudo, o juiz é livre para aceitar ou não o laudo, isso é importante as pessoas saberem, porque afinal de contas quem julga é o juiz, não é o perito. Mas quando o perito apresenta as suas conclusões, o juiz vai verificar se ele está convencido dentro da argumentação que o perito usou no laudo, etc., se aquilo aconteceu daquela maneira. Se ele se convencer,
ele absolve essa pessoa. Veja bem, chama-se absolvição imprópria, é uma linguagem do direito, mas absolve. Aí vai colocar na rua diretamente, tendo cometido crime ou vários crimes, geralmente crimes contra a vida. Não, a lei dá a ele um remédio, que é a utilização da chamada medida de segurança. Então essa pessoa considerada inimputável pela lei, portanto ela não sofre punição, convencido que foi o juiz dos elementos presentes no laudo, ele decreta o tratamento compulsório dessa pessoa, tratamento que pode ser em internação hospitalar, existem hospitais próprios, chamados hospitais de custódia e tratamento, tá? Ou em ambulatório, quer dizer, mas sempre monitorado pelo juiz. Quer dizer, a partir dali ele fica debaixo da ação do juiz, da vigilância do juiz, tá? E vai sofrer o tratamento adequado. Se ele, após algum tempo, melhorar do seu quadro ou até curar o seu quadro, seria a hipótese, o juiz pode reexaminar, pedir um novo laudo e aí sim irá dar a ele a liberdade definitiva diante desse exame. Falei na área criminal. Também trabalha o psiquiatra forense na área civil. Por quê? Diria você, como é que ele vai trabalhar na área civil? Ele vai examinar pessoas onde haja dúvida, por exemplo, sobre a capacidade civil, por exemplo, um familiar, um filho, marido, esposa, pai, mãe, podem ingressar em juízo, aí já é uma ação civil, não é criminal, dizendo o seguinte: o meu parente está aparentando, está demonstrando ou está mostrando que ele está sem discernimento para as coisas. E como ele gerencia os negócios, como ele tem patrimônio, como ele compra e vende, etc., nós temos receio que ele possa causar um dano ao nosso patrimônio. E aí sim, o psiquiatra forense vai examinar, por determinação do juiz, sempre essa pessoa. E vai concluir ao final se ela tem ou não condições para isso. Mas o mais fascinante, que eu acho na área da psiquiatria forense, são os exames de anulação de testamento. Por que é fascinante? Porque quem vai ser examinado não existe mais. Porque o testamento só tem validade depois que o testador morreu, né? Qualquer um de nós pode fazer um testamento, pode fazer um novo testamento, quantos quiser. O testamento só vai ser executado depois da nossa morte, né? Então é um documento que está a posteriori da morte. Muitas vezes um familiar, uma pessoa do grupo ao qual pertenceu o falecido, vamos dizer assim, questiona, diante do testamento, do legado, das disposições testamentárias, alguém levanta a lebre, como se diria numa linguagem mais popular. O vovô, quando fez esse testamento, não estava no seu juízo perfeito. Por isso ele fez isso. Geralmente é o prejudicado que questiona, né? Em vez de deixar a fazenda para mim, deixou para o meu primo. Então o vovô não estava bem do juízo quando fez isso. Na realidade, esse tipo de exame, como eu disse, é muito fascinante, porque você vai ter que se louvar em fatos, né, de informações dos familiares, documentos médicos, eventualmente a pessoa esteve sob tratamento há algum tempo, né, e mais do que isso, o próprio conteúdo do testamento, que tem que apresentar, a meu sentir, e a experiência psiquiatra forense mostra isso, tem que apresentar coerência com o que era a pessoa em vida. Quer dizer, nós sabemos, se nós formos fazer um testamento, qualquer um de nós vamos procurar aquinhoar quem? As pessoas queridas, as pessoas de nossas relações, as instituições com as quais nós temos relacionamento. Nós não vamos aquinhoar no nosso testamento uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não tem relação conosco, uma instituição à qual nós não estamos ligados. Então, isso eu chamo da coerência existencial que está contida no testamento. Esse ponto é que me fascina, porque é uma pesquisa investigatória, né? É um trabalho quase de Sherlock Holmes, né?
para você tentar chegar. E óbvio, você vai concluir o seu laudo, mandando ao juiz, que tem toda a liberdade para aceitar ou não, e ele vai avaliar se convence com aquele laudo, e aí pode anular aquele testamento e fazer uma partilha ordinária, comum, e não aquela que foi feita, destinada pelo testamento. Agora, na área criminal, muitos advogados alegam problemas mentais até para ajudar a absolver ou diminuir a pena dos condenados, né, dos possíveis condenados. Como que o senhor pode analisar uma questão tão subjetiva, às vezes, com técnicas tão objetivas como o direito? E como o direito ajuda o senhor a fazer essa análise? Eu costumo dizer nas aulas, até para motivar, né, a turma, brincar um pouco, eu digo, olha, o direito e a medicina convivem muitas vezes harmoniosamente, mas jamais podem se confundir. Porque se vocês repararem, digo eu para os alunos, o direito é masculino e a medicina é feminina. Então são cabeças diferentes, né? É óbvio que não há como você pretender que essas cabeças sejam idênticas, não são. Você lembrou muito bem, o direito ele é muito factual e ele é muito cartesiano, causa e efeito. Ele lida muito com isso. A própria lei determina isso. É claro que há interpretação. Para isso existem os juízes, os magistrados, os advogados, os promotores, interpretam, né, aquele texto legal. Ele não é frio, senão o computador julgaria, não é o caso, né? Você tem um dispositivo legal, tem a consequência, no caso criminal, a pena, mas aí nesse permeio vai a interpretação que é dada ao fato, né? Porque ali o sujeito do fato é um ser humano, que tem as suas formas de reagir. Mas no caso da sua pergunta, que eu gostei muito, o que acontece é o seguinte, a medicina nem sempre tem respostas absolutas. Isso é da própria natureza da medicina. A psiquiatria é mais ainda. Quer dizer, aquele que disser que sabe tudo, ele não sabe nada. Ele não conhece sequer a sua própria ignorância, porque na realidade, né, nós, na medicina, nós temos um cortejo de fatos observados, é assim que a medicina retira o seu ensinamento, ela observa os fatos naturais, ela observa a evolução do comportamento humano na psiquiatria, mas ela não tem respostas absolutas muitas vezes. Então você diria, como é que se pode avaliar subjetivamente alguém, por exemplo, que simule um quadro de doença mental, que é a hipótese que você está levantando? Quer dizer, alguém cometeu um crime, percebe a posteriori que o crime é muito grave, que é um crime que vai levá-lo a uma pena muito pesada, vamos assim dizer, então alguém diz para ele, não acredito que o advogado diga, mas alguém pode dizer para ele, olha, se você der uma de louco, como se diz na linguagem popular, talvez as coisas melhorem para o seu lado. E aí o que acontece? Ele tenta simular. E é óbvio que ao longo da minha vida profissional, e os colegas que estão na ativa aí percebem, muitas vezes a aparição dos simuladores, existem. Porque a simulação, é bom que se diga, apenas um parênteses, é uma forma de autodefesa. Ela é um derivado consciente, intelectualizado do ser humano, do que nós vemos na natureza, inclusive, que alguns animais, presas de outros, habituais, presas naturais de predadores, fazem o quê? Fazem um quadro, não diriam simulação, porque a simulação é consciente, né? É no ser humano. Se camuflam, né? Exatamente, a camuflagem dos animais, né? Há insetos que pousam no tronco da árvore e simulam a aparência da própria árvore. O predador não consegue vê-los, por isso eles conseguem escapar, né? Que é o processo de, nós aprendemos, mimetismo. Quer dizer, mimetizar é se transformar, é um mecanismo de defesa, de sobrevivência. E o ser humano também tem esse mecanismo, só que é um mecanismo racional. Ele diz, bom, se eu disser para o doutor que eu sou louco, o doutor vai dizer para o juiz que eu sou louco e aí eu não vou sofrer aquela pena tão grave. Na realidade, existem técnicas. É claro que o psiquiatra forense, ele é treinado, ele é preparado tecnicamente para perceber a simulação. Certa feita, vou contar um caso, é claro que não podemos nominar, mas o caso em geral, que é um quadro de simulação.
Houve um crime muito sério aqui no Rio, já tem algumas décadas isso. A investigação policial levou até o porteiro do prédio. Era uma vítima de classe média alta e tal, e que, em suma, ele cometeu um crime muito grave. Ele sequestrou a moça, o porteiro, levou para o local a ermo, estuprou-a, depois a matou por estrangulamento com um cordão e depois ainda ocultou o cadáver, que é um outro crime, ocultação de cadáver. Muito bem. Quando ele se viu descoberto pela investigação policial, que ele negava desde o início, etc., ele fez um quadro de simulação, já preso e tal, fez um quadro, no qual ele deixou, e ele ficou muitos meses, né, preso, deixou os cabelos crescerem, a barba crescer, começou a se mostrar desleixado no trajar, porque alguém deve ter dito para ele, olha, o louco é assim, né? E ele imaginou que pudesse, e ele foi para exame comigo. Chegou lá, eu, como sempre faço, cumprimentei-o, deixei-o à vontade. Por favor, o senhor quer se sentar? Ele não falou nada. E não olhava para mim, ele olhava para o infinito, para o fundo da sala, não olhava para mim. E eu disse, qual é o seu nome? Ele disse, não sei. Qual é a sua idade? Não sei. O senhor está preso ou está solto? Não sei. O senhor está sendo acusado de algum crime? Não sei. Nesse momento eu concluí que era uma simulação grosseira. Por quê? Porque se ele está respondendo, ele está processando a minha pergunta. É óbvio que o cérebro dele, a mente dele está funcionando normal para ele responder isso, né? Se ele tivesse um quadro de perda total de entendimento da realidade, seria como um paciente de CTI, por exemplo, torporoso, ele não responde nada. No máximo ele olharia para o lado onde está vindo o som, mas não entenderia a minha pergunta. Então esse é um elemento rápido que eu dei para mostrar. Então a simulação existe, mas existe instrumental, técnico, psiquiátrico para perceber a simulação. E nessa hipótese, obviamente, eu informei ao juiz que o quadro que ele apresentava não correspondia a nenhuma síndrome psiquiátrica estabelecida. E o crime praticado com todas as etapas e com a negação posterior, portanto, do conhecimento da gravidade, demonstrava a plena lucidez dele e a capacidade de avaliação crítica. Com isso, o juiz aceitou o laudo e ele foi condenado. Hoje não se fala mais em psicopatia, se fala em doença mental. O que caracteriza uma doença mental? Esse nome psicopata, que permanece até hoje, é engraçado que ele virou até xingamento, né? Quando você entra em divergência com alguém, alguém faz alguma coisa que você não gosta, você diz, você é um psicopata. Isso é uma forma de, né, agredir. Na realidade, ele já foi usado como sinônimo de doença mental. Um antigo hospital de crônicos, doentes mentais crônicos, que existia em Jacarepaguá, que teve, por último, antes de ser reestruturado, tinha o nome de Colônia Juliano Moreira, talvez você já tenha ouvido falar, ele se chamou durante muito tempo Colônia de Psicopatas. Era um nome genérico para doença mental. Psicopata era sinônimo de quê? Doente mental. Entretanto, a partir do início do século passado, os estudos psiquiátricos, a doutrina psiquiátrica, abandonou essa terminologia genérica e passou a adotar a terminologia doente mental, e psicopatia ficou reservada apenas a alguns indivíduos que não são doentes mentais típicos. São pessoas que têm transtornos de comportamento. Acredita-se que a estrutura defeituosa deles esteja no setor do caráter. Normalmente, na vida social e na vida policial, eles aparecem como estelionatários, pedófilos, estupradores. Eles, como estelionatários, às vezes nem são apanhados pela polícia porque eles são muito sedutores, normalmente são pessoas sedutoras, têm uma inteligência no nível normal ou até acima do normal. Eles têm perfeita noção da realidade, perfeita noção. Eles não têm o freio ético, aquilo que desde criança todos nós aprendemos através das regras sociais mínimas,
se exige, né? Se ensina a criança e a criança absorve e cria uma estrutura de freio ético dentro de todos nós. Ele não tem isso, ou seja, ele cumpre apenas o desejo dele. Se ele desejar um relacionamento sexual com alguém, ele avança e vai querer fazer. Portanto, ele tem um defeito do caráter e não da mente. É a estrutura da personalidade no setor do caráter. Por isso mesmo, as pessoas socialmente assinalam que eles são verdadeiras ovelhas negras, porque isso aparece desde a infância. Olha, engraçado, o Joãozinho, desde menino, já era um problema. Foi expulso de várias escolas, ele agredia as pessoas sem razão de ser, no sentido dele ser um desviante. Esse é o psicopata, tá? E eles são exceção, é bom dizer, não é na linguagem que eu falei antes de querer ofender, não, você é um psicopata, nada disso. As famílias que têm pessoas, por exemplo, que têm um comportamento diverso do habitual da família, não quer dizer só por isso que ele seja psicopata. Porque a fronteira aí tem que ser muito bem demarcada. O psicopata é exceção. Exemplo, as pessoas da sociedade que estão nos assistindo podem imaginar que todo marginal é psicopata e não, a maioria deles não é doente nem psicopata. A maioria deles são pessoas com problemas de ordem social, de ordem educacional, mas nada tem a ver com transtorno mental nem com psicopatia. Mas ao contrário também pode acontecer, um psicopata, por exemplo, nunca ter nenhuma característica exposta durante toda a vida, conseguir esconder até... Pode, perfeitamente. Eles podem, como eu falei há pouco, não necessariamente eles vão para o crime, não necessariamente, por exemplo, existem os antissociais, esses geralmente esbarram nas fronteiras do crime, mas existe o psicopata, por exemplo, o estelionatário, que não é apanhado até porque a vítima muitas vezes se envergonha, porque no estudo vitimológico, né, os estudos mais modernos mostram que muitas vezes o estelionatário, ele consegue êxito, por exemplo, em vender um determinado terreno que não existe. Por quê? Porque a vítima se expõe, acha que vai fazer um bom negócio. Ele posa como se fosse um sujeito inculto, desorientado, mal informado. Por exemplo, bilhete, é clássico esse golpe, bilhete sorteado, né? Ah, esse é um bilhete aqui, ele faz aquela cara do sujeito do interior, muito desconhecendo tudo, e chega para você e conta uma história. Não, eu estou com esse bilhete aqui, eu não sei, esse bilhete está premiado, mas eu não sei, eu vou ter que viajar agora, pegar o ônibus agora, como é que eu faço e tal. Ele induz você, quer dizer, se você tiver o perfil vitimológico adequado, que é um casamento que existe. Aí você dá a ideia, não, eu posso até ajudar você. Aí você olha que o prêmio, você está com o bilhete inteiro, o prêmio é 2 milhões. Aí você oferece 100 mil e ele topa. Aí vai, entra no banco com ele, tira os 100 mil, dá na mão dele, quando você vai ver aquele bilhete não vale nada. E assim existem inúmeros golpes, chamado conto do Paco, né, tão comumente conhecido, né, dos marginais. Esse estelionatário nem sempre vai parar nas barras dos tribunais. Porque existe aquele, por exemplo, que na vida social envolve outras pessoas sem chegar a uma gravidade dessa, como eu caricaturei aqui, né? Envolvem pessoas, por exemplo, relações amorosas, né? Mulheres com idade mais avançada, viúvas, que têm um patrimônio razoável, às vezes a gente vê acontecer no noticiário, são vítimas, né, desses indivíduos que bem apessoados, inteligentes, né, demonstrando cultura, não são cultos, mas demonstram, né, eles sabem qual é o livro da moda, então fala que já leu o livro, que gostou muito, envolve a pessoa e consegue extrair, né? Há pouco tempo eu me lembro que a família me procurou, eu examinei o fato e disse, olha, eu não vejo em princípio nenhum fato psiquiátrico aí. Era uma senhora bem idosa, que viúva, tinha 2 filhos, já adultos, já com filhos também, cheia de netos, e essa senhora se encantou por um rapaz desses de praia, que se insinuou para ela. Rapaz jovem, bonito, né?
como se diz na linguagem popular, saradão e tal. E disse que estava encantado por ela. E ela se envolveu. E ela fez uma doação de um apartamento, entre tantos que ela tinha, para ele. E aí os filhos ficaram nervosos, né? Que era um bem que estava saindo do bolo hereditário futuro, né? E ela, então, eu conversei com ela, ela aceitou conversar. Eu vi, ela não tinha nada de anomalia mental. Ela até teve uma frase muito interessante, ela disse: doutor, eu sempre gostei de namorar. E esse rapaz, eu achei que era interessante namorar. Tá? Então eu estou namorando esse rapaz. Bem, não havia nenhum decréscimo do ponto de vista, vamos dizer, que poder-se alegar. Ah, como o filho falou, mamãe já está muito idosa, ela deve estar ficando meio caduca, como ele diz popularmente. Eu examinei, fiz uns testes, não tinha nada disso. A pessoa apenas tinha um aspecto diferente da regra social, mas que não era um aspecto patológico. Né? Então eu disse para ele: olha, do ponto de vista psiquiátrico, eu não vejo. Vocês podem até procurar um colega que reexamine, que possa até discordar da minha posição. Não, o único caminho que eu vejo, se vocês estão discordando desse ato que ela praticou, é ingressar em juízo e tentar convencer o juiz de que esse ato não foi adequado do ponto de vista jurídico, mas não do ponto de vista psiquiátrico. Porque eu disse para ele: se o juiz me pedir um parecer, eu vou opinar no sentido de que ela tem pleno discernimento e plena e livre vontade. Ela praticou isso dentro de um quadro de normalidade. Doutor, agora o ser humano, ele é mau por natureza? Porque a gente vê algumas crianças desde pequena fazem umas pequenas maldades com as outras. E quando é que isso se torna, por exemplo, bullying, que passa do limite da normalidade? Em primeiro lugar, a gente lembra, a gente já aprendeu há muito, você há pouco tempo, mas eu há muito tempo lá no curso primário, que o ser humano nada mais é do que um animal racional. Então nós temos energias internas próprias do reino animal. Por exemplo, as pessoas estranham às vezes quando numa discussão, numa briga, o outro que sempre foi calmo, pacífico, se mostra irado, violento. Isso é da natureza animal nossa. Quer dizer, a capacidade de agredir verbalmente, às vezes até fisicamente, como a capacidade de se indignar com o outro, né? E até fantasiar. A própria lei penal vê isso. A lei penal não pune ninguém pela intenção, só pune pela efetivação da intenção, porque se fosse punir pela intenção, estava todo mundo na cadeia, né? Então, na realidade, quem já não, durante uma briga, durante uma discussão séria, não desejou, de repente, eu mato esse cara. Quer dizer, você cogitou, mas vai uma distância muito grande de você pensar com você mesmo, eu mato esse cara, e você efetivar a morte da pessoa. Então, essa é uma situação que a própria lei prevê. Prevê até uma situação curiosa, já que nós falamos aqui de lei penal, que é chamado arrependimento eficaz. O que é isso? Alguém trama matar o outro por envenenamento, vamos supor, e prepara um copo de suco de fruta, né? E ali coloca umas gotinhas, né, de veneno. Não vou dar a fórmula aqui, né? Senão alguém pode ter essa intenção. Então, prepara o copo. E na hora, e convence o outro a tomar. Né? Não, você podia tomar esse suco aqui, está muito gostoso e tal. A pessoa induzida vai e pega o copo. E quando ela aproxima o copo da boca, ele se arrepende. Dá um tapa no copo e diz: desculpe, eu estava pensando em te matar e tal, mas não é, isso estava envenenado, etc. Esse é o chamado arrependimento eficaz, que a lei penal estimula. Por quê? Porque na vida social, o próprio legislador que fez a lei penal, ele reconhece que as pessoas às vezes podem ir além do momento da cogitação, né? Mas dão a chance de se arrepender eficazmente. Não adianta arrepender depois. Deu o veneno, o outro morreu, eu estou arrependido. Não, aí é outra coisa. Esse arrependimento é ineficaz. O arrependimento eficaz é esse que surte um efeito que preserva a vida ou a integridade física do outro. E os psicopatas são muito retratados, né? Em filmes, em outras artes também.
Por que esse interesse, essa curiosidade pela psicopatia? Porque o psicopata, no seu comportamento social, está muito próximo de nós. O doente mental típico, o psicótico, aquele que o povo diz, o Napoleão, né, que diz que é Napoleão, está dentro. Esse está muito longe de nós, na nossa imaginação, ele está muito longe. Na realidade, todos nós temos traços, né? Mas está longe. Por quê? Porque ele diz que é Napoleão, ele diz que ele fala com os animais, ele diz que ele tem capacidade de transmitir o pensamento ou receber influência. Bom, esse está longe do nosso paradigma, porque todos nós julgamos o outro por nós, né? Mas é bom a gente saber isso, o psiquiatra também. Eu sempre chamo a atenção dos alunos, olha, presta atenção que o paradigma que você está usando de normalidade é você mesmo. Então você acha que o outro é anormal na medida que esteja muito distante do que você é. Isso é um pouco perigoso, porque você pode rotular uma pessoa como doente e na realidade ela é apenas diferente. Felizmente nós vivemos uma época, a modernidade, o século XXI, onde as diferenças são mais toleradas e aceitas pela sociedade do que o eram no passado. Mas de qualquer maneira é bom lembrar, isso foi apenas um parênteses. Mas na realidade, o psicopata está próximo de nós. Por quê? Porque ele tem inteligência preservada, às vezes, como eu disse, até com rendimento superior. Ele tem noção do que é certo e o que é errado. Ele tem capacidade de sedução. Quer dizer, ele numa roda social ele agrada. Ele tem uma simpatia toda especial. Então, essa proximidade nos ameaça. Porque quando ele recebe o rótulo, ele é um psicopata, ele cometeu um ato antissocial desse tipo, e nós pensamos com os nossos botões, como se diz, né? Puxa, engraçado, mas eu tenho tanta coisa em comum com esse cidadão, será que eu sou também? Então, isso ameaça muito a todos nós. Isso é uma visão mais psicanalítica, né? Embora eu não seja psicanalista, mas eu conheço a teoria psicanalítica. É uma visão psicanalítica. No dia a dia, nós temos manifestações no nosso mundo mental de características que vão desde o neurótico até o psicótico. Por exemplo, quando nós dormimos e sonhamos, aquele mundo que aparece que não tem lógica, né? Um mundo fora de lógica, onde você convive no sonho com pessoas que você sabe que já morreram, está ali vivo conversando com você. Você convive com pessoas que você nem conhece. Você é capaz de um segundo estar no Brasil, estar no Japão. Quer dizer, esse é o chamado mundo onírico, que é próprio do nosso processo de sonhar. Esse mundo onírico mostra para nós todos que nós temos traços muito semelhantes, inclusive ao psicótico. Os gregos antigos, na Grécia Antiga, melhor dizendo, eles tinham uma frase interessante. Eles diziam, enquanto o sonho, esse mundo onírico que nós passamos diariamente, às vezes nos lembramos, às vezes não, o sonho é uma loucura curta, a loucura nada mais é do que um sonho longo, dando ideia de que o mundo que o psicótico, que a gente acha que está muito longe da gente, não, ele é completamente louco. Louco, eu não tenho nada de louco, tem, porque os traços existem. A diferença, e aí é que vem o aspecto para não impressionar as pessoas que nos assistem. A diferença é que nós administramos esses traços e o doente perde essa capacidade de administrar. O que eu quero dizer? O doente não tem muito limite do que é real e do que é irreal, enquanto a normalidade permite a todos nós termos noção do real. Por exemplo, as nossas fantasias. Quantas vezes a gente joga na loteria, até o momento do sorteio a gente não acha que a gente vai ganhar sozinho? É comum isso, é por isso que a gente joga. É o que nos leva à motivação, e a própria propaganda dirigida para isso nos faz cultivar essa ideia. Só que quando sai o resultado do sorteio, você olha o seu bilhete e viu, não, eu não ganhei, tudo bem, na próxima eu ganho. Você racionaliza. Isso é um princípio de realidade. É diferente de você ir querer receber na Caixa Econômica o seu bilhete
quando ele nada tem a ver com o número que foi sorteado. Isso é o irreal. Então, esses traços existem em nós. Por isso, o psicopata nos ameaça tanto, porque ele continua sendo uma pessoa com um comportamento aparentemente ajustado como o nosso, só que ele não tem aquele freio ético. Ele realiza as coisas segundo a vontade dele e não segundo a realidade permite. Doutor, estamos comemorando 25 anos da Constituição, uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã, que trouxe vários avanços de proteção a mulheres, a crianças e adolescentes, tanto na Lei Maria da Penha, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, essas leis e estatutos protegem da violência física. Como é que fica a violência psíquica nisso? E uma criança, por exemplo, molestada na infância, ela pode se tornar um possível criminoso no futuro? Bom, em primeiro lugar, dizer que essa Constituição, na história do Brasil, ela tem que ser louvada de todas as formas, porque ela introduziu no seu texto inicial algo que, inclusive, vem proteger também a vida mental de todos. Chama-se dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele é fundamental, inclusive na proteção dos doentes mentais, que é a minha área de atuação. Porque até então o doente mental era tido como alguém fora do grupo social, quer dizer. Daí aquela tradição antiga, arcaica, abandonada muito pela psiquiatria, do chamado hospício. O hospício era um lugar de isolamento, ou seja, a sociedade não queria conviver com aquelas pessoas, não aceitava conviver com aquelas pessoas loucas. Então colocava no hospício, assim como colocava os ancenianos, antigamente chamados leprosos, também nos leprosários. Era o mesmo mecanismo de negação daquelas pessoas. Com a evolução dos direitos humanos e chegando ao ápice com a introdução do conceito de dignidade da pessoa humana, que a Constituição de 88 consagrou, hoje todo ser humano tem a proteção da sua dignidade, inclusive o doente mental. Isso foi que propiciou, por exemplo, uma modernidade no tratamento psiquiátrico que não existia no passado e que hoje o tratamento é feito, e também a farmacologia ajudou muito, os remédios que apareceram, hoje o tratamento é feito de uma forma muito mais humana, muito mais médica do que o era no passado. Por quê? Porque agora, além do repertório de medicamentos que nós temos, mudou a postura. Nós temos uma lei posterior à Constituição de 88, uma lei de 2001, a Lei 10.216, que regula essas relações, inclusive dos direitos dos doentes mentais, que nunca tinha sido percebido no passado pelo legislador. O único decreto que regia a questão dos doentes mentais no passado era um decreto de 1934. Veja bem quanto tempo. Só veio aparecer a lei em 2001. Em 1934, esse decreto protegia o patrimônio do doente mental. Portanto, na realidade, ele era de interesse mais das famílias do que do próprio doente. Hoje, não. Hoje, a lei 10.216, ela começa dizendo que o doente mental tem direito a ser preservado aqueles direitos fundamentais da Constituição. A dignidade, ele tem direito a ser tratado de forma digna, está lá escrito na lei. Ele, para ser internado, só pode ser por indicação médica. Acontecia no passado os internamentos como? O delegado mandava internar, a família mandava internar, agora não. Já é um fruto da Constituição de 88 e muitas outras coisas. Quer dizer, ninguém pode ser discriminado, o fato de ser doente mental não autoriza ninguém a discriminar, que constitui um crime, constitui um atentado aos princípios constitucionais, inclusive, discriminar a pessoa porque ela é doente mental. Então, devemos saudar os 25 anos da Constituição, que estamos comemorando, e mais do que isso, desejar que ela se perpetue no tempo, porque ela veio trazer novos ares. Na minha área, por exemplo, psiquiátrica, eu saúdo com toda a alegria, porque realmente eu peguei um tempo antes da Constituição de 88, de uma psiquiatria anterior e de uma psiquiatria atual.
hoje mudou o enfoque, hoje mudou a maneira de ver o doente mental. Hoje, como eu costumo dizer, ele passou a ser sujeito e não objeto, como era no passado. Mas a Constituição também, ela prevê, né, como eu falei, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e Adolescente, que vieram decorrentes da Constituição, ela prevê a violência física, né? Ela protege da violência física, mas não protege da violência psíquica. Na realidade, em primeiro lugar, você concluiu a sua fala dizendo, será que uma criança que sofre maus tratos psíquicos necessariamente vai se transformar num desajustado, num criminoso? Não, não temos nenhum trabalho que comprove isso. Sem dúvida alguma, as crianças maltratadas, elas vão ter transtornos de comportamento no futuro. Por exemplo, na área sexual, abusos sexuais, existem trabalhos mostrando isso. Quando a criança sofre abusos sexuais, um percentual muito alto dessas crianças, não a totalidade, senão seria algo fatal e não é, mas um percentual muito alto dessas crianças pode se transformar em adultos com problemas sérios na esfera sexual em relação a crianças. É como se houvesse uma vingança histórica. Ele foi abusado na infância, quando ele se torna adulto, ele vai abusar de outras crianças, né? Outra coisa, hoje se discute muito, se fala muito, a própria imprensa tem colaborado em esclarecer as pessoas sobre isso, no bullying. O bullying é um sofrimento psíquico, não há dúvida. Quer dizer, é uma humilhação, é claro que sempre existiu. A socialização das crianças, que é feita na escola, principalmente escola fundamental, no ensino fundamental, ela sempre viveu, todos nós sabemos, quando nós éramos crianças ainda na escola, é o apelido, né? É o achincalhe, é na prática do esporte, né? Eu me lembro, eu, por exemplo, era péssimo em futebol, que é a prática dos meninos durante o recreio. Qual era a solução que o pessoal encontrava? Me colocava como goleiro, que era a posição mais infelicitada, né? Eu queria jogar bola, mas não, bota como goleiro. Como quem diz assim, você só aqui para tentar defender a bola, né? Mas então, esse tipo, ele tem variações, quantidades. Você tem aqueles, por exemplo, apelidos infamantes. Você tem aquelas verdadeiras perseguições, agressões físicas. É claro que isso marca psiquicamente, mentalmente a criança. Então é preciso fazer um trabalho de prevenção. Quer dizer, o trabalho que as escolas têm feito, a discussão sobre o problema do bullying nas famílias, né? Porque a própria família, às vezes, inconscientemente, provoca um bullying. Começa a dizer, são 2 ou 3 irmãos e um deles tem uma aptidão menor para determinada coisa, começa a achincalhar. Ah, você não dá para nada mesmo, você não vai ser nada na vida, você não consegue ver seu irmão? Como ele conta. Isso é um bullying, é uma forma de fazer sofrer mentalmente. Independente também das problemas das violências, das ameaças, né? Aquela história de que a mãe, às vezes, no afã de educar, ameaça a criança com coisas graves, ou até em relação a ela. Se você não melhorar nos seus estudos, eu me mato. Quer dizer, isso é um exagero de argumentação, né? Mas existe, né? Então, você não presta para nada, você não consegue, não traz nada para casa, dependendo do nível de argumento. Então, você tem toda a razão quando você fala. O sofrimento emocional na violência doméstica, por exemplo, contra a mulher, ele deixa marcas profundas. Ele pode ocasionar, existe um quadro em psiquiatria que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. O que é isso? A pessoa sofre várias situações de angústia, de opressão, de violência psíquica, de ameaça, e ela posteriormente apresenta um quadro no qual ela começa a ficar com fobias, não consegue sair à rua, a qualquer momento ela se sente ameaçada pelos outros. Então isso pode...
na violência doméstica isso aparece. É a mulher, por exemplo, que a partir de um sofrimento muito grande, numa união anterior, não consegue mais se liberar para uma nova união. Ela não consegue se aproximar porque parece que, genericamente, todos os homens são tão ruins quanto aquele que ela deixou no passado. E, finalmente, chamar a atenção de uma coisa que é interessante em relação ao doente mental. O doente mental, quando comete crime, ele raramente comete. É bom que se deixe claro isso. Quer dizer, há um certo preconceito ainda em relação ao doente mental, né? As pessoas acham que o doente mental é perigoso, cuidado com ele já andou no hospital psiquiátrico, não fala muito. Então, ele tem um preconceito violento, social. Quando ele comete delito, mais ainda. Porque diz, além de doido, o cara é perigoso, porque cometeu um crime. O grande problema é que na volta desse doente para casa, e você me lembrou uma coisa muito importante, a maioria dos delitos, quando ele comete delito, volto a dizer, é uma exceção, é feito dentro da família. É a agressão na mulher, a agressão no filho, é o homicídio contra a mulher, é o homicídio contra o filho. Isso vai dificultar muito, a posteriori, o retorno dele para aquela família. Então ele vai para o hospital, o juiz determina que ele vai para o hospital, esclarece que ele cometeu o delito fora do seu juízo, portanto ele é inimputável. Ele é tratado 2 anos depois de tratado e já sem a patologia mental atuante, já sob controle medicamentoso, etc. Aí a assistente social faz parte da equipe, o psicólogo, assistente social, né? O pedagogo, o psiquiatra que está inserido nessa equipe de saúde mental. A assistente social geralmente faz uma visita à família e explica, olha, no caso da esposa, seu marido está internado já há 2 anos e está em tratamento, ele está muito bem. A senhora vê que ele já veio algumas vezes, numa visita de fim de semana, ele está bem? Ah, ele está bem. Então nós estamos preparando a alta dele para ele voltar para cá. Ah, não. Aqui em casa não. Imagine, ele matou meu filho. Não vou deixar ele voltar para casa. Então há um repúdio muito grande, isso também tem que ser trabalhado, muito bem trabalhado, porque é humano isso. Quer dizer, nós compreendemos. Isso não é desumano, não, isso é humano. Essa reação de repúdio é humana, porque sofreu na própria pele, como se diz, sofreu na carne, um dano muito grave. Foi um dano psíquico. Né? As vítimas de tortura, né? As vítimas de maus tratos, o maus tratos aí não é só o físico. Nós temos alguns trabalhos que demonstram que pessoas que estiveram presas e foram interrogadas de maneira violenta, não fisicamente, mas mentalmente, por exemplo, durante o período da ditadura militar, foi usado isso, certas torturas de ameaça, pegar uma arma que o torturador sabe que não está municiada, mas a vítima não sabe, encosta a arma na cabeça. Se você vai morrer agora e apertar o gatilho, imagine o sofrimento dessa pessoa. Imagine a dor psíquica, não é física. Depois o torturador simplesmente deixa ela embora e diz, não, ela não tem marca nenhuma. Se não tem marca visível fisicamente, mas tem marca na alma, tem marca no psiquismo. Então esse aspecto é muito importante que as pessoas tenham noção de que maus tratos, violência, agressões verbais deixam cicatrizes na parte psíquica, que nós chamaríamos filosoficamente de alma. Não marca o corpo, mas marca a alma. Agora estamos falando de questões externas e sociais, né, que influenciam. Agora, neurocientificamente falando, a mente criminosa é diferente? Olha, não se tem nada positivado. Como eu falei há pouco, a medicina é cheia de mistérios, porque é feminina, né? Então, na realidade, alguns trabalhos apontam. Por exemplo, já foram feitos trabalhos com gêmeos univitelinos, não é aquele que nasce com o mesmo sexo, é idêntico, né? São aqueles que a própria mãe tem dúvida, deixa eu ver quem é fulano, quem é Beltrano. Esses gêmeos univitelinos, alguns foram deixados em abrigos e foram adotados por famílias diferentes.
Então isso já mostra, num primeiro momento, o quê? A genética deles é igual, mas o aculturamento, né? A educação é diferente, famílias diferentes, com costumes diferentes, até países diferentes. Então esses autores selecionaram alguns gêmeos desse tipo para estudar. E o que se viu é que havia uma concordância não de 100% no comportamento, mas pelo menos de 80% a 85%. A pessoa nasce com uma carga genética que obviamente traça a base do seu temperamento, do seu caráter. Aquilo que a família, quando está reunida nas grandes festividades, diz: você não reparou como fulana é igualzinho, puxou a titia, puxou o papai? Quer dizer, é aquela semelhança que o próprio leigo percebe. Entretanto, os dados sociais, os dados da educação é que vão escrever a maneira dessa pessoa ser. Por isso nós temos a singularidade, que é um fenômeno psíquico interessantíssimo, né? É você saber, todo mundo sabe, que não existe ninguém igual a você no mundo. E veja que a população do mundo é mais de 3 bilhões de pessoas. Não existe. Pode ter alguém parecido fisicamente com você, chamado sósia, mas mentalmente não. Por quê? Porque isso é construído a partir de uma conjugação entre o hereditário e o aprendido. E eu costumo dizer, o ser humano não é só um ser biológico, como é o animal que repete os seus hábitos desde que o cachorro é cachorro, ele repete os seus hábitos. É claro que ele aprende. Alguém vai dizer, eu tenho um cachorrinho em casa que aprendeu a ficar de pé, aprendeu. Sim, mas ele repete na sua estrutura, o filhote dele vai repetir. Nós, seres humanos, não. Nós, além de sermos biológicos, é claro, nós repetimos o comportamento humano, mas nós temos a maneira de ser biográfica. Ou seja, eu e você temos uma diferença fundamental. Nós somos criados por famílias diferentes, por ambientes diferentes, tivemos em escolas diferentes, a nossa convivência é diferente, portanto, nós somos singulares. Por mais que queiramos comungar das mesmas ideias, podemos pertencer ao mesmo partido político, à mesma religião, à mesma profissão, mas a diferença existe. Então, eu defendo isso. Quer dizer, o ser humano é um ser que vem da sua biografia, conjugado, obviamente, com a base genética, mas a biografia é fundamental. Por isso, eu acredito no ser humano. Muitos não acreditam. Eu acredito, é possível que o ser humano, mesmo quando ele incide em equívocos ou em erros ou em crimes, ele possa ser emendado futuramente. Tem gente que não acredita. Né? Você vê que até o provérbio popular é preconceituoso. Ah, não, doutor, eu já ouvi isso até em aula. Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Na realidade, eu responderia com outro provérbio. É de pequeno que se torce o pepino, né? Então, na realidade, é uma conjugação de fatores. Você sabe que existem esses fatores, mas não conseguem distingui-los isoladamente, como você me perguntou. É como, por exemplo, fazer uma comparação com a água. A água é uma matéria constituída de hidrogênio e oxigênio. Nós aprendemos isso lá no fundamental, né? H2O, hidrogênio e oxigênio. Entretanto, as propriedades da água são completamente singulares em relação ao hidrogênio e ao oxigênio. Hidrogênio é um gás, oxigênio é um gás, ambos têm propriedades singulares, próprias, né? Propriedade própria é ótima, né? Singulares, únicas. A água já é diferente. Então, quando eu olho uma pessoa, eu tenho que entender que essa pessoa, ela é completamente diversa, por exemplo, do pai, da mãe. Ela tem uma história pessoal. Ela é sujeito de si mesmo. Então, é preciso respeitar isso e acreditar, como eu disse, que o ser humano é capaz de ser emendado. Ah, mas ele é um criminoso desde garoto? Sim, é um criminoso, mas vamos tentar investir nele, porque o ser humano é capaz de, futuramente, se corrigir, desde que ele encontre uma motivação. Ele não vai se corrigir porque eu quero que ele se corrija. Ele vai se corrigir se eu conseguir mostrar a ele que o caminho da correção vai ser mais prazeroso, mais adequado a ele, mais gratificante do que o do crime. O crime dá prazer? Dá prazer. O crime
Para o criminoso, ele é um ato pragmático. Parece estranho dizer isso, mas é. Ele, quando me assalta ali na esquina, tirando meu relógio, tirando minha carteira, meu celular, ele o faz buscando um ganho pessoal, que pode ser para negociar com drogas, pode ser para conseguir o tênis da moda, não importa. Isso é um prazer para ele. O mesmo prazer que você sente quando está trabalhando, me entrevistando, que eu sinto como entrevistado está falando, que eu sinto quando eu atendo os periciandos. Quer dizer, a vida é feita, o Freud já dizia isso, né? O que nos mantém com saúde mental é o princípio do prazer. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Obrigado.